Olá, Tato. Boa noite para você. Boa noite a você que está em casa nos acompanhando aqui do Todo Dia News, segunda edição. Ontem nós tivemos o encerramento das oitavas de final da Copa do Brasil com 2 jogos. Um clássico no Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense, e um jogo importante em São Paulo, entre São Paulo e Sport. Dá uma olhadinha só no resultado, olha aí, ó. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 e o São Paulo perdeu para o Sport por 3-1. Flamengo e Fluminense no primeiro jogo haviam empatado em 0-0, então o Flamengo está classificado com essa vitória. O São Paulo venceu a equipe do Sport jogando lá na Ilha do Retiro por 2-0 no jogo de ida. Jogo de volta 3-1 para o Sport no Morumbi. Decisão nos pênaltis e nos pênaltis deu São Paulo 5-3 para cima do Sport. Com esses resultados, os classificados às quartas de final são os seguintes. Dá uma olhadinha aí, ó. Corinthians, América Mineiro, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Atlético Paranaense e Bahia. Tá aí, portanto, os classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Aliás, quartas de final da Copa do Brasil, que estão marcadas para os dias 5 e 12 de julho. Olha só, hein? Mês que vem, portanto, hein? 5 e 12 de julho, e os confrontos serão definidos por sorteio em data ainda a ser definida e divulgada pela CBF. O São Paulo, como dissemos, passou meio que no sufoco aí por essas oitavas de final. Depois de vencer lá na Ilha do Retiro, perdeu jogando no Morumbi ontem. E essa classificação apertada deixou o Dorival Júnior meio assustado, não é? Mas ele falou em entrevista coletiva. O alívio pela classificação é um fato. O jogo foi decidido em 2 partidas, de 90 cada uma, onde nós ganhamos a primeira e não fomos felizes na segunda. As bolas paradas, realmente, hoje, nós não estávamos uma grande noite. Não sofremos o que às vezes acontece com a maioria das equipes, né? Você sofre porque você está sendo atacado por dentro, com jogadas trabalhadas. Isso aí não aconteceu. Desde a primeira bola no jogo, nós já tivemos uma bola alçada dentro da nossa área, e isso hoje nos trouxe muitas dificuldades. Eu acho que o Sport está de parabéns pela maneira como se comportou. Anderson é um dos grandes treinadores que nós temos no futebol brasileiro, e às vezes é subestimado pela sua capacidade, pelas suas qualidades, pelas conquistas que já teve. E eu não tinha dúvidas que nós teríamos aí um jogo muito complicado, muito difícil, onde muitos já diziam que o São Paulo havia adiantado a sua vaga, mas nós sabíamos de antemão que isso daí não seria a realidade do jogo. Tanto é que eu me preocupei ao longo desses últimos dias, após a partida do final de semana, em alertar os nossos jogadores, porque eu não tinha dúvidas que enfrentaríamos um jogo muito complicado, muito difícil, como acabou sendo. Tá aí, portanto, o professor Dorival Júnior, que no comando do São Paulo tem colhido os frutos, não é? E essa daí foi a primeira derrota do tricolor do Morumbi na competição, no comando do Dorival Júnior. O papo agora é Brasileirão. Saímos da Copa do Brasil, vamos para o Brasileirão. Final de semana que tem 2 clássicos regionais e vários clássicos do futebol brasileiro. Vamos dar uma conferida nos jogos deste final de semana? Dá uma olhadinha aí, ó. Amanhã, 4 da tarde, tem Fortaleza e Bahia. Às 18h30, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão. 18h30 também, hein? Mesmo horário para Atlético Paranaense e Botafogo. Atlético Paranaense e Botafogo que fizeram o duelo na Copa do Brasil. Quem levou melhor foi o Atlético Paranaense. Jogam pelo Campeonato Brasileiro amanhã, lá na Arena da Baixada, 18h30. Mesmo horário para América Mineiro e Corinthians, lá no Independência, em Belo Horizonte. Os 2 aí estão classificados, tanto América como Corinthians classificaram-se à próxima fase da Copa do Brasil. 9 da noite de amanhã tem Santos e Internacional de Porto Alegre. No domingo, às 4 da tarde, tem Fluminense e RB Bragantino, que jogam lá no Maracanã. Tem às 4 da tarde ainda o Grêmio recebendo o São Paulo, lá na Arena Grêmio. 18h30 para Palmeiras e Coritiba, que se enfrentam no Allianz Parque. Mesmo horário, Goiás e Cuiabá se pegam lá em Goiânia. E às 8 horas da noite do domingão, clássico entre Vasco e Flamengo
pelo Campeonato Brasileiro, hein? Grandes jogos, grandes clássicos neste final de semana, hein? E por falar em clássico, vamos fechar o nosso assunto do esporte aqui, falando do clássico que acontece amanhã no Décio Vita, o derby entre Rio Branco e União Barbarense, amanhã, 3 horas da tarde, no DV. O repórter João Victor, ele esteve no estádio Décio Vita hoje pela manhã, acompanhando a finalização do trabalho do Marcos Gripe, e também entrevistou o técnico do Rio Branco, bateu um papo com torcedores que também estavam presentes no Décio Vita, acompanhando um treino aberto hoje pela manhã. Vamos lá. O Rio Branco realizou o último treino na manhã desta sexta-feira, em preparação para o derby de sábado, que acontece às 3 da tarde aqui no Décio Vita. A equipe do Todo Dia esteve presente e conversou com o técnico Marcos Gripe e o atacante Gustavo. Num jogo desse, acho que qualquer favoritismo cai, né? Não tem onde você falar, vem de vitória, mas a gente também vem de jogos bons. A gente sabe que a vitória não veio, mas a gente fez um bom primeiro tempo, como fizemos bons jogos também. Então acho que é um jogo aberto, por se tratar de derby também. Eu acho que tem muita coisa além de um jogo passado de derrota ou vitória que vai fazer a diferença nesse jogo. Essa atmosfera para mim é a mais gostosa do futebol, é isso que nos dá a vontade de continuar, né? A torcida gritando, né? Para mim, esse é o clima do futebol. Para mim é muito bom, para mim é o jogo que todo mundo queria jogar. O técnico ainda falou sobre o que buscou com a semana de trabalho. Esse trabalho acho que é o equilíbrio, né? Como a gente vinha funcionando bem atrás, e nesse jogo funcionou à frente, mas atrás deixou a desejar, né? Então que a gente encontre esse equilíbrio, que volte a ser aquela defesa sólida e o ataque continue funcionando. O centroavante Gustavo, que marcou 2 gols no último jogo, mostrou confiança para vencer a defesa do União. A gente sabe o potencial que eles têm na defesa, né? Mas eu prefiro acreditar no nosso ataque. Sempre eu vou priorizar o nosso grupo, né? Então vai ser um duelo bom e com certeza vamos esperar quem vence o melhor, né? E para o último treino antes do derby, a diretoria do Rio Branco decidiu abrir para o público. Contamos com a presença de alguns torcedores que também falaram com a equipe do Todo Dia. É satisfatório para a gente, né? O clube não mostrou ainda uma evolução. Eu acho que até está tendo uma qualidade, vem caindo, né? Vem mostrando aí, está deixando muito a desejar. É, como todo mundo diz, é um campeonato à parte, né? A gente espera que pelo menos isso a gente possa ter um pouco de alegria. Não vem de bom momento, né? O time do lado está tendo uma campanha um pouco melhor. A gente espera que os jogadores façam a parte deles dentro de campo, porque é o que a gente espera e quem sabe seja uma virada aí de campeonato, né? Muda a chave e o Rio Branco possa evoluir um pouco mais no campeonato. Ah, clássico é clássico, né? Tem que ganhar, tem que ir pra cima. Jogar com raça, determinação e amanhã tem que ganhar dos caras. Vai torcer amanhã para ganhar do União? Sim. 2-0 tá bom. João Victor Viana para a Rede Todo Dia. Aí, portanto, trabalho do João Victor, trazendo as informações do Rio Branco. Os ingressos estão à venda, disponíveis para esse confronto de amanhã, no site riobranco.soldaliga.com.br. Repetindo para você, arquibancada inteira R$ 20, meia R$ 10, cativa inteira R$ 30 e a meia entrada para cativa R$ 15. Crianças de 6 a 12 anos não pagam, estudantes idosos pagam meia entrada para esse confronto de amanhã entre Rio Branco e União Barbarense pela 7ª rodada da Bezinha do Campeonato Paulista. União Barbarense tem 11 pontos, é vice-líder com o mesmo número de pontos do SCA Brasil no grupo 4 da Bezinha. O Rio Branco é o 4º colocado com apenas 7 pontos. O Rio Branco precisa da vitória, só vitória interessa para o Rio Branco no confronto de amanhã, 3 da tarde. Tá bom.